Fala moçada, Marcos Gomes de novo, continuidade e talvez vamos terminar os conjuntos aí, né? Conjuntos numéricos. Vamos falar de intervalos reais. Olha só, eu tenho um exemplo aqui, ó, desenhado na reta real. Eu tenho entre o ponto A e o ponto B essa reta vermelhinha aqui. Então percebe que são círculos que não tem marcação no centro, ou seja, o que eles significam? Significa que isso aqui é um intervalo aberto entre A e B. Aberto por quê? Porque vai compreender valores dentro desta reta aqui, mas não compreenderá nem A nem B, só os números que estão entre os dois. Isso aqui é chamado de intervalo aberto. Aí olha só, como é que a gente faz a anotação disso aqui? A anotação disso aqui é o seguinte, olha só. Olha para cá. Então, se você observar aí, ó, tá vendo que eu vou usar aí o parênteses? Quando eu coloco parêntese A, significa que é aberto em A, e coloco parêntese em B também, que está aberto em B. Ele é aberto porque ele não pega esses valores. Então, o que que significa na prática? Olha só. O x, que é o valor numérico aqui do número real aqui, que está aqui nessa reta aqui, ele pertence aos números reais, ou seja, ele está dentro do nosso conjunto geral. E o x, ele tem que ser maior que A, ou seja, ele tem que estar à direita de A, e tem que ser menor que B, ou seja, ele tem que estar à esquerda de B. Tá vendo que é só maior, ok? Por quê? Porque se você prestar atenção aqui, eu tenho outro exemplo aqui embaixo. Outro exemplo é o seguinte. Esse aqui é um intervalo fechado entre A e B. Percebe que aqui agora a gente tem uma marcaçãozinha, a bolinha está toda preenchida de vermelho. Significa que entre esse intervalo aqui, eu vou ter A e eu vou ter B também. Ou seja, o intervalo fechado entre A e B, o que significa? Significa isso aqui, ó. A forma de você representar ele usando o colchete. O colchete em A significa que ele é fechado em A, ou seja, que o A entra na jogada. E o fechado em B também significa que ele também entra na jogada aqui. Então, fechado, ó, colchete, colchete. Então, quais são esses números que entram aqui nesse intervalo? Eles são x que pertencem aos números reais, tal que x é maior que A, mas ele também pode ser A, então é maior ou igual a A, e ele tem que ser menor que B, ou seja, ele tem que estar à esquerda de B, mas ele também pode ser B, ou seja, ele tem que ser menor ou igual a B. Esse intervalo aqui é o intervalo fechado. Agora, vamos dar outro exemplo aqui, ó, outro exemplo. Esse exemplo aqui de baixo, o C. Esse é um intervalo fechado em A, fechado à esquerda e aberto à direita. Então, como é que a gente vai fazer a anotação dele? Ó, fechado em A, aberto à direita. Presta atenção, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado. Então aqui é fechado. Então vai ficar assim, ó, A fechado, tá fechado em A, mas está aberto em B. É todo x que pertence aos reais. Tal que A, ele tem que estar à direita. O tal que x tem que estar à direita de A, ou seja, tem que ser maior que A, mas também pode ser A. Por isso que ele é maior ou igual a A. E ele tem que ser menor que B. Pode ser B? Não pode, por isso que ele tem que ser só menor. Então é assim que a gente determina esse intervalo. Próximo intervalo. Vocês entenderam a lógica, né? Próximo intervalo. Vamos falar do D aqui, ó. Ele é aberto à esquerda, fechado à direita. Então, aberto à direita, a gente usa o parênteses aqui, ó. Parênteses A, porque ele é aberto em A. Colchete em B, porque ele é fechado em B. Então, todo x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior que A. Ele tem que estar à direita de A. Pode ser A? Não pode. Se não pode ser A, então não tem igualdade aqui, só maior, né? Mas ele pode ser menor que B, ele tem que estar à esquerda de B, só que ele também pode ser B, porque é fechado em B, então é menor ou igual a B.
Esse aqui é um intervalo que representa um intervalo aberto à esquerda, fechado à direita. Agora olha só, a semirreta orientada para o infinito negativo aqui embaixo, ó. Aqui o E. Então o E aqui, ó. Pode ver que quando a gente trata do infinito, nunca dá para fechar, porque a gente não sabe qual é o maior valor possível. Então a gente coloca infinito. Então não existe um valor maior. Então sempre os infinitos vai estar aberto. Então percebe que o B está fechado, ou seja, o B é a origem dessa semirreta orientada para o negativo aí, para o menos infinito. Então, como é que a gente determina isso? B está fechado, colchete aqui, colchete em B. Então, todo x pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor que B, ou seja, tem que estar à esquerda de B. E ele pode ser B também? Pode, então é por isso que é menor ou igual a B. Entendendo a lógica, vamos lá, falta mais 4. Vamos, é moleza, tá, gente? Eu vou tirar aqui o papelzinho. Então eu vou mostrar os intervalos reais que estão faltando aí. Esse aqui é uma semirreta orientada também à esquerda com a origem aberta. Então a origem aqui B está aberto. Compreende B? Não, por isso que fica aqui o quê? Aqui só menor que B. Então é todo x que pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que B, porque ele não pode ser B, porque está aberto em B. Ó, aberto no menos infinito e aberto em B. Agora, olha o caso G. O caso G é uma semirreta orientada à direita, ao mais infinito, com origem em A. Mesma coisa do outro. Ó, fechado em A e mais infinito está aberto, porque é infinito. Então é todo x pertencente aos reais, tal que x ele tem que ser maior que A. Só que ele também pode ser A. Então é maior ou igual, ó. Maior ou igual. Essa é a representação. H é a semirreta orientada para a direita com a origem aberta. Então, aqui o A está aberto. É bem parecido com esse aqui. Só que aqui o A está aberto, parênteses. Mais infinito, parênteses também porque é infinito. Então é todo x que pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que A. Porque aqui é igual e aqui é só maior. Aqui é maior ou igual, aqui é só maior. Porque o A está aberto, então o A não vale. Então, vamos entender o último aqui, ó. O último é simples. É a própria reta real. É qualquer número que pode estar à esquerda ou à direita. Ou seja, é um intervalo entre o menos infinito e o mais infinito. É a própria reta real. Então, para acabar com isso, vamos fazer um exemplo ou dois aqui para vocês entenderem, tá? Então eu vou tirar aqui essa folhinha e vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Na página 35, eu tenho o exercício número 33. Página 35, exercício número 33. Eu vou dar uma olhada lá. Esse exercício 33 fala assim, ó, escreva no caderno os intervalos representados graficamente. Aí eu tirei o A, o C e o E. Vocês vão fazer todos aí no caderno, né? Então vamos fazer isso aí só para acabar. Então essa é a questão 33 da página 35. Então eu vou usar até minha caneta vermelha. Então esse intervalo aqui, como a gente pode ver em A, ele é fechado. Ele é fechado, ó, já comecei errando aqui, ó. Então é colchete fechado em menos 4 e no 2 também é fechado, ó, colchete também. Então, como é que a gente vai representar ele, ó? Ele é todo x pertencente aos reais, porque é uma reta real, não é isso? Tal que eles vão estar entre menos 4, esse x, e 2, certo? Então, o x ele tem que ser maior ou igual a 4, porque é fechado, ó. Compreende 4 também. Maior porque todos os números têm que estar o quê? À direita. E ele também, ao mesmo tempo, tem que ser menor que 2. Ele pode ser 2 também? Pode. Pode ser 2, então é menor ou igual.
Isso aqui é a representação desse número. Vamos para o próximo aqui. A gente acabou de ver aqui, ó, é uma semi-reta orientada para a esquerda. Então, ele vai dar no menos infinito. Menos infinito é sempre aberto, certo? E aí, o 1, ele está fechado ou está aberto no 1? Isso, está fechado, porque compreende também. Então, qual é a resposta disso aqui? X pertence a todos os reais, tal que o X ele tem que ser menor que 1. Ele tem que ser menor que 1. Ele pode ser 1 também? Pode. Então ele tem que ser menor ou igual a 1. Viu como é que é simples? É bem simples isso aqui. Agora vamos pro exemplo E. E é um intervalo fechado entre menos raiz de 3 e raiz de 3. Então, se é fechado, colchete aqui entre os dois, ó. Menos raiz de 3 e raiz de 3 também fechado, colchete. Ou seja, é todo número real que pertence aos números reais, todo número x que pertence aos reais, todo número real, tal que eles vão estar entre menos raiz de 3 e raiz de 3. Aí a gente tem que sacar o seguinte, ele tem que ser maior que raiz de 3. Então ele tem que ser maior, mas ele também pode ser raiz de 3. Então maior é igual, intervalo fechado. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor que raiz de 3, porque ele tem que estar à esquerda de raiz de 3. Mas ele também pode ser raiz de 3, então é menor ou igual. É assim. Essa aqui é a resposta. X é todo número real que ele tem que estar entre menos raiz de 3 e raiz de 3. Tá aqui. Pronto. Esse aqui é a questão 33. Vamos para a questão com operações. Vamos fazer operações com intervalos. Para acabar a aula de hoje, essas operações aí vai fechar o conteúdo de conjuntos numéricos. Vamos fazer operações com esses intervalos aí. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu tenho o conjunto A, que é um intervalo, é todo x que pertence aos reais, e eles estão entre menos 1 e 1. Então, olha só, o x ele tem que ser maior que menos 1 e ele tem que ser menor que menos 1. Então ele pode ser menos 1? Não pode. Pode ser 1? Também não pode. Então é esse intervalo aqui, marcadinho aqui, eu vou até marcar de azul mais forte com a régua aqui, só para ficar claro. Esse intervalozinho aqui, ó, entre menos 1 e 1. O outro intervalo é um intervalo fechado em 0, que é o conjunto B, até o aberto em 5. Então aqui ele está aberto em 5. Até aí, notaram? Então esse intervalo está aqui, ó. Então você pode fazer das duas formas para fazer a anotação de conjuntos aí. Então, para o primeiro, eu quero saber qual é a intersecção entre A e B. Para o segundo, eu quero saber qual é a união. Para o terceiro, a diferença. Já já eu mostro para vocês. Mas, olha só. Isso aqui a gente vai fazer primeiro colocando os dois conjuntos numa reta real separada, mas em escala, tá, gente? Então, por exemplo, aqui é menos 1 e aqui é 1, certo? Então, aqui tem que ser o 0 e aqui tem que ser o 5, porque eles estão em escala, tá? Eles estão concordando aqui. Então, olha só, vamos para o primeiro aqui, eu vou fazer de vermelho. Primeiro aqui, eu quero a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Então, a intersecção é isso aqui, ó. Ó. É o que tem nos dois conjuntos. O que tem nos dois conjuntos? Então, é esse intervalozinho aqui. Esse 1 tem no conjunto A? Não tem. Então, aqui não pode passar de 1. Então, aqui é 1 aberto. Aqui, nos dois conjuntos, tem 0? Tem 0, porque aqui é fechado, tem 0 aqui também. Então, é fechadinho aqui, ó. Então, é fechado em 0. Então, qual é a intersecção aqui, ó? A intersecção entre A e B
é todo x pertencente aos reais, tal que o intervalo vai ficar entre 0 e 1. Então, o x ele tem que ser maior ou igual a 0, porque ele pode ser 0, mas ele tem que ser menor que 1. Então, é esse intervalozinho aqui. Ó. Essa é a intersecção. Outra forma de falar da intersecção, ó, a intersecção entre A e B é intervalo fechado em 0, aberto em 1. Também pode ser um dos dois. Pro segundo caso é a união. Ou seja, eu vou pegar os conjuntos aqui dos dois. Então, olha só. Vou pegar as extremidades aqui. Vou juntar todo mundo. Esse até aqui, ó. É a união. É todo mundo junto. Pode ser menos 1? Não pode, porque aqui é aberto. Pode ser 5? Também não pode, porque aqui é aberto. Então aqui é 5 e aqui é menos 1, aberto. Então os números dessa sequência de união aqui, eles têm que estar dentro dessa retinha vermelha aqui, ó. Ó, vou até colocar aqui, ó. De novo, ó. Reta vermelha. Então vamos lá, ó. Vamos pegar os extremos. Menos 1 e 5 aqui, ó. Menos 1 do conjunto A, ó. Lembra? Conjunto A, conjunto B. Conjunto A, conjunto B. E o extremo do conjunto B, que é 5. Pode ser 5? Não pode, porque é aberto aqui. Não compreende esse valor. Pode ser menos 1? Também não pode, que é aberto em menos 1 também. Então, todos os números reais aqui. Então, o conjunto união entre A e B, ele é todo x, vamos lá, tu já está completando aí que está prestando atenção, né? Ó, todo x pertencente aos reais, tal que o intervalo vai ficar entre menos 1 e 5. Ele tem que ser maior que menos 1 e menor que 5. Ele pode ser menos 1 e 5? Não pode. Então, daqui eu tiro a resposta. Outra forma do intervalo da união dos dois aí pode ser o quê? Aberto em menos 1 e aberto em 5. Também pode ser uma outra forma da gente descobrir isso aí. Entenderam até agora? Então vamos lá. Para acabar, acabando tudo, então vamos para esse aqui, ó. A diferença entre A e B. Ou seja, vamos lá. A diferença entre A e B. Lembra que eu expliquei? Tudo que tem A, mas não tem B. É tudo que tem A, mas não tem B. De novo, qual é a diferença entre esses dois aí, gente? A diferença é o que tem no A, que não tem no B. Então vamos lá. Eu vou pegar e vou fazer, ó, o extremo do A, porque começa aqui, né, no A, é o que tem no A. Então começa aqui, é aberto aqui. E o que tem no A e no B, ó, eu quero o que tem no A e não tem no B. Só que o B começa do 0. Só que o 0 também está no A, tá vendo? Porque ele está entre menos 1 e 1. Então, esse está nos dois, então não vale. Então, eu vou abrir aqui também. É aberto em 0. É aberto em menos 1 e é aberto em 0. Então, ele vai ficar aqui assim, ó, esse intervalo. Viu como é moleza? Esse intervalo. Então, vamos colocar aqui, ó, todo x. Aliás, vamos colocar bonitinho aqui, ó. A menos B é igual a todo x que pertence aos reais, tal que o intervalo vai ficar menos 1 e 0 e o x vai ficar aqui. Ó, o x tem que ser maior que menos 1 e menor que 0, ou simplesmente A menos B é igual a aberto em menos 1 e aberto em 0. É assim. E por último, é a complementar de A em B. A complementar de A e B, não existe nesse caso. Por que não existe nesse caso? Porque para existir a complementar de um conjunto no universo, é o conjunto A no universo, o A tem que estar contido
no conjunto universo. Pode perceber que o A tem elementos que não tem no conjunto B, ó. Essa parte aqui que a gente achou aqui é o que tem A que não tem B. Então eu tenho uma série de números aqui. Então esse conjunto A não está contido no conjunto B. Então não é possível. Não é possível operar isso porque o conjunto A não está, porque A não está contido no conjunto B. É isso. Twitter @prof. Marcos Gomes. Me segue lá, todos os links lá do Telegram. E é isso, moçada. Falou!